Fala, apaixonáticos, apaixonáticas e demais cine-espectadores. Então hoje vamos conversar mais uma vez sobre um filme do lendário Martin Scorsese, dessa vez acompanhado pelos também lendários atores Robert De Niro, Al Pacino e Joe Pesci. Meu nome é Pedro Santana e você está assistindo Abaixo da Crítica. Bom, apaixonáticos, então hoje vamos finalmente conversar sobre O Irlandês, o mais novo filme de Martin Scorsese, dessa vez um original da Netflix baseado parcialmente em eventos reais e majoritariamente aí recontando uma história presente de um livro de um jornalista que acompanhou a vida do Frank Sheeran, um partícipe da máfia de Chicago / Detroit ao longo dos anos 50, 60 e também 70, esse personagem, claro, interpretado pelo Robert De Niro. Então, começando pela direção, esse filme claramente trata com os temas que a gente usualmente vê nos filmes do Martin Scorsese, mas ele faz uma fusão que eu não esperava. Ele pega boa parte do material que ele geralmente aborda nos filmes de gangster dele, como é o caso aí de Goodfellas e também Cassino, mas ele pega um pouco também da questão meditativa e contemplativa que ele tem em filmes aí como Mean Streets, Taxi Driver e mais recentemente Silêncio. Então, juntando essas duas características, a gente tem aqui um filme que é extremamente pessoal e íntimo, pelo menos foi o que aparentou pela direção, para o Martin Scorsese, um filme que é quase que recontado diretamente em primeira pessoa pelo seu personagem principal, e ele meio que aglomera várias características que o Martin Scorsese geralmente trabalha dentro das suas obras. Então ele é um cara que está no final da sua vida, que está lidando com a questão da sua culpa ou falta dela, lidando com temas muito tratados no catolicismo e na religião, e ele junta isso com um cenário de extrema violência, de crimes, de coisas nesse sentido, e o Martin Scorsese meio que pergunta aí várias coisas a respeito da essência humana, ele pergunta várias coisas a respeito de como é que as pessoas se portam na sua vida, como é que isso impacta aí na sua moral, no seu espírito. Então realmente é um filme que tem uma profundidade que você esperaria do Martin Scorsese, mas não necessariamente da maneira como é que a temática geralmente é apresentada. Isso é perfeitamente ilustrado pela estrutura do filme, não somente pelo fato de que ele tem 3 horas e meia, mas pela maneira como é que os arcos e como é que os atos são distribuídos. Isso aqui parece até um filme de 4 atos e não de 3, sendo que o quarto ato talvez tenha 39 ou 40 minutos. Então, realmente é bem peculiar a maneira como é que ele consegue colocar todas as histórias simultaneamente, fazendo aí um uso de uma cronologia que vai e volta no tempo de acordo com a narração do personagem principal, mas mesmo assim, dentro das linhas do tempo do passado, a gente tem ali alguma coesão que é perdida e recuperada ao longo da narrativa, e isso vem também em conjunto com o trabalho de câmera característico do Martin Scorsese, que ele gosta de apostar muito na filmagem subjetiva. Ele é um cara que foi um entusiasta de utilizar as tecnologias de câmeras menores aí ao longo da sua carreira, depois, especialmente na década de 70, que facilitaram a produção dos filmes que a gente viu aí no neorrealismo italiano, nos filmes do Fellini, do Godard, do Truffaut, Nova Onda Francesa, todas essas questões. E o Martin Scorsese utiliza isso muito bem, né? A perspectiva em primeira pessoa, câmera na mão, câmera acompanhando o personagem principal, tomadas longas que não necessariamente são plano sequência, mas ele também trabalha com plano sequência, mas a câmera em si nunca chama muita atenção para si mesma, né? Ela meio que uma maneira de te colocar imerso dentro da história e discutir as questões que estão sendo abordadas pelo filme e não necessariamente aquilo que vai te guiar ao longo da narrativa, aquilo que vai ser a coisa mais chamativa, como, por exemplo, sei lá, tem um filme do Edgar Wright, que tem Baby Driver, ou mesmo um filme do Kubrick, que era um cara que tinha uma proeza técnica tão grande. Então, realmente eu acho que é uma escolha correta aí para a narrativa que o Martin Scorsese estrutura, e ela vai diretamente aí em encontro às mensagens trabalhadas ao longo de toda a história. Sobre a questão da direção, tem 2 coisas que eu não gostei tanto assim. Eu acho que a tecnologia de rejuvenescimento facial funciona muito bem no Al Pacino e do Joe Pesci, não tão bem assim no Robert De Niro, de forma que chegou até me distrair alguns pontos da história, especialmente no início, quando o Robert De Niro estava bem mais jovem, porque o corpo dele não se comporta da maneira como é que um corpo de 40 anos se comportaria, o que é compreensível, afinal ele tem 76 anos de idade, mas mesmo assim é uma incongruência que me irritou um pouquinho, especialmente quando a face não estava 100% rejuvenescida da maneira que eu achava 100% natural. Então eu acho que acaba te tirando da história em alguns momentos, e eu acho que esse filme é longo demais, não que ele desperdice nenhum momento
da narrativa, porque ele não faz isso, ele realmente aproveita tudo que está lá, mas você não precisaria de tudo que está lá para dar o mesmo impacto que o filme tem no final, então eu acho que ele poderia ter 3 horas e 10, ao invés de 3 horas e meia. Eu acho que tem alguma gordurinha que poderia ter sido cortada, apesar dela não atrapalhar a história em geral. Acho que talvez ela atrapalhe um pouquinho do ritmo do filme, já que ele vai aí entrando num momento cada vez mais contemplativo, então já sendo um filme longo, já sendo um filme lento, eu acho que talvez cortar uns 10 a 20 minutos poderia ser uma boa opção para deixar o filme um pouquinho mais dinâmico, sem perder a essência aí da narrativa. Nas atuações, eu gosto demais aqui de todos os trabalhos, mas especialmente eu acho que são os melhores papéis da carreira do Robert De Niro. Ele realmente consegue te convencer como um membro de uma família do crime que na verdade não está na máfia, então um personagem próximo ao que ele teve ali em Goodfellas, mas dessa vez com um nível interessante de serviência. Então esse personagem não está buscando o topo, ele está perfeitamente contente com o seu local dentro das organizações que ele participa. Ele não está preocupado em ser o número 1 e, na verdade, ele também nem está necessariamente preocupado em ser o número 2. Ele só quer servir da maneira que ele julga mais adequada aos seus mestres, digamos assim. Isso vale para a carreira dele no exército, depois vale para a carreira dele na máfia, depois vale para a carreira dele como representante sindical. Então, realmente, eu acho um personagem bastante interessante, um pouco fora do que o Robert De Niro costuma interpretar, mas eu acho que ele faz aqui uma interpretação realmente magnânima, que eu acho que deve ser indicada para melhor ator no Oscar desse ano. Da mesma forma, você tem trabalhos fantásticos aqui do Al Pacino e do Joe Pesci. O Al Pacino, especialmente porque ele dá uma alteração super sutil no sotaque dele para imitar um pouquinho do idioleto do Jimmy Hoffa, ou seja, a maneira exata como esse personagem, essa pessoa que existe de verdade, falava, mas ele acaba perdendo isso um pouquinho nos momentos que ele se deixa muito exaltado, porque ele vira o Al Pacino. Assim, é impressionante como é que um ator que tem uma carreira desse tamanho, aí tem uma gama de papéis gigantes, e mesmo assim você tem características fortíssimas do próprio ator dentro de vários papéis, então ele não consegue escapar muito disso, algo que não é ruim, muito pelo contrário. Eu adoro quando o Al Pacino está dessa maneira em seus filmes. E o Joe Pesci faz um personagem bastante contido, bem diferente também do que ele costuma retratar, e ele assume o papel mais do Vito Corleone, assume o papel mais do mafioso experiente que está tentando cuidar aí do seu prodígio, cuidar aí do seu aprendiz, digamos assim, que nunca vai fazer parte da máfia porque ele afinal é um irlandês. Mas eu acho interessante esse papel pro Joe Pesci, porque ele não fica gritando, ele não fica maníaco, ele não tem grandes mudanças de variações de humor, ele é realmente aquele dom que você esperaria de uma família de mafiosos, e eu acho que o Joe Pesci também encarna isso muito bem, especialmente porque, de qualquer forma, ainda vai contra tipo, né? O Joe Pesci ainda é um cara miudinho, um cara que não tem uma presença corpórea muito forte, então é realmente interessante ver ele nesse papel de liderança. E finalmente no roteiro, como eu já disse, o filme aborda vários dos temas que o Martin Scorsese geralmente traz em seus filmes, especialmente abordando a questão da religião, a questão da possibilidade ou não de redenção, e esses temas eles estão aí encapsulados em uma história que trata basicamente sobre fraternidade e lealdade entre 3 caras, né? Entre o irlandês, né, o Frank Sheeran, entre o Jimmy Hoffa, interpretado pelo Al Pacino, e entre o Russ Bufalino, que é interpretado pelo Joe Pesci. É muito engraçada a maneira como é que o roteiro traz basicamente 2 atos inteiros para ter aí uma conclusão do terceiro ato, que na verdade não é o final do filme, mas que ilustra perfeitamente o que o 4º ato traz na sua narrativa, pelo menos na minha interpretação da distribuição do roteiro. E eu acho que esse filme ele consegue trabalhar muito bem dentro dos parâmetros que fazem aí um bom roteiro. Tem personagens em diversos níveis de conflito, a cena sempre tem propósito de mudar aí a carga emocional do trabalho, a gente sempre tem aí uma busca por um final climático que vai ser ao mesmo tempo surpreendente e inevitável. Então acho que o Robert McKee teria pouca coisa para criticar aqui em relacionamento ao roteiro do Martin Scorsese. Como eu já disse, as minhas críticas ficam mais a questão tecnológica, que nem sempre é congruente com o momento da vida dos atores, e também com a questão aí da duração do filme, do seu ritmo, que aí tá mais atrelado a uma questão de edição e de direção do que uma questão de roteiro necessariamente, até porque esse filme deve ser quase do tamanho do livro, assim, eu digo, o roteiro deve ser quase do tamanho do livro original, então eles realmente tentaram da melhor forma possível adaptar o material que lhes foi dado. Então, O Irlandês ou The Irishman é mais um filmaço da carreira de Martin Scorsese, consegue ser ao mesmo tempo contemplativo e dentro do molde ainda dos filmes de gangster que ele adora fazer. Vai ser para nota
8.6 em 10, pra mim é um filmaço, estará na temporada do Oscar, não é meu filme favorito do Martin Scorsese, essa honra ainda vai pra Cassino, que pra mim é um dos melhores filmes de gangster já feitos, mas assim, ele com certeza não decepcionou aí, entrou nesse panteão aí condizente com a estatura do Scorsese dentro do mundo do cinema. Então, esses espectadores que gostaram do vídeo, clique na marcadora para se inscrever no canal, se tornem apaixonados ou apaixonados, quiserem fazer parte da crítica, deixem aqui nos comentários o que vocês acharam de The Irishman, se vocês gostaram, se vocês não gostaram, tudo isso é muito válido nesse YouTube. Até a próxima!